Olá pessoal, eu sou Miguel Cassiano e você está no canal O Vascaíno Autêntico. Canal esse que foi criado para falar de futebol, em especial do meu, do seu, do nosso clube de regatas Vasco da Gama. Aguardem a vinheta. Hoje, dia 12 de junho de 2022, dia dos namorados. Você já deu um beijo na sua namorada hoje? Ou no seu namorado? E já disse que a ama? Então corra lá e faça isso agora. Meus queridos, hoje no primeiro bloco nós temos muitas coisas para falar, já que nós não gravamos vídeos há alguns dias. O último vídeo que nós gravamos foi naquele jogo Grêmio e Vasco em São Januário, e nós gravamos só o pré-jogo. Daí para cá nós não gravamos nenhum outro vídeo e nós temos muito assunto para debater. Então nós vamos ser rápidos hoje e vamos dar uma pincelada em cada assunto. Primeiro a gente deve falar daquele jogo Vasco e Grêmio no pós-jogo, é claro. Nós falamos o pré-jogo, tá lá o vídeo no canal, inclusive muitas visualizações, mas nós não falamos sobre o pós-jogo. E aí nós vamos conversar só um pouquinho e depois iremos para o próximo assunto. Porque naquele jogo, na verdade, a gente comenta sempre aqui nos vídeos que o Vasco tem que fazer o dever de casa e tem que ganhar os jogos dentro de casa para poder chegar à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Precisamos ser campeão, faltando 2 ou 3 rodadas de antecedência, como eu sempre falo. Vasco tem time para isso. Só que naquele jogo tratava-se de Grêmio. E Grêmio é um dos times que já foi considerado nos anos 80 o time mais aguerrido da América do Sul. Lembro ainda de um zagueiro chamado Hugo de León, que quase todas as partidas que eram jogos decisivos, o cara saía todo cheio de sangue a camisa. Era um jogador que dava um sangue pelo time, literalmente. Enfim, e aí nós empatamos, mas foi contra o Grêmio. Não é o mesmo dos anos 80, claro que não, que está na segunda divisão, que nem a gente está. O Vasco da Gama, mas tem o DNA de raça ainda. O time estava mordendo, estava marcando bem o time do Vasco. Inclusive, no primeiro tempo, os dois times houve um equilíbrio. Jogaram de igual para igual. Mas eu também gostei da determinação do Vasco, da garra do Vasco. Porque só o Grêmio que tivesse com aquela raça e a gente também deixando eles morder ali, eles poderiam ter ganho o jogo. Então, tanto o Grêmio mordia de um lado como o Vasco mordia de outro. Então, o jogo foi bem disputado. Tivemos 2 chances, uma para cada equipe na primeira etapa. Uma com o Nenê, outra com outro jogador do Grêmio também. Então foram só essas 2 chances no primeiro tempo. No segundo tempo nós voltamos melhor um pouco, né? Jogamos mais solto um pouquinho, inclusive tivemos chance de fazer 2 gols. Esses 2 gols foi nos pés do Carlos Palácio quando ele entrou. Fez uma jogada brilhante, bateu, e o goleiro estava bem colocado, defendeu. Depois fez uma outra jogada muito bonita, merecia o gol pela jogada, e aí pegou no travessão. Depois do jogo o garoto até saiu chorando, porque a bola não entrou naquele lance. Pegou no travessão. Merecia pela jogada, teria sido um golaço. Bem, 0-0. Então, eu diria, se eu tivesse gravado o pós-jogo naquele dia, que porque o Vasco empatou esse jogo dentro de casa, tinha que ganhar fora de casa o próximo jogo, ou então uma outra partida. Mas tinha que ganhar para compensar esse jogo que empatou dentro de casa. Porque dentro daquela matemática que eu fiz, né? O Vasco precisa ganhar 18 jogos dentro de casa. Eu já estou tirando aquele primeiro jogo que o Vasco empatou contra o Vila Nova. Eu já tirei aquele, porque são 19 jogos na verdade. É em cada fase, né? Primeira fase, depois a segunda fase, o primeiro turno e o segundo turno, são 19 jogos. Eu já tirei até o primeiro. O Vasco empatou com o Vila Nova dentro de casa. Então já estava colocando só os 18 depois do jogo contra o Vila Nova, né?
E aí, como não venceu aquele jogo, com certeza eu iria dizer o seguinte: Vasco tem que ganhar um jogo fora de casa para compensar esse jogo que o Vasco empatou. E aí, em seguida, né, aconteceu lá contra o Náutico. Mas antes de falarmos do Náutico, nós temos um outro assunto para falar. É por isso que esse vídeo vai ficar um pouco longo. Porque o jogo do Vasco foi contra o Grêmio na quinta-feira, quando foi no domingo, nós somos surpreendidos por uma notícia. Zé Ricardo pediu demissão do Vasco e aceitou uma proposta lá no Japão, né? Convidaram ele para ir jogar no futebol japonês, ele aceitou e foi embora e deixou o Vasco. E aí? A galerinha que estava aí torcendo contra o Zé Ricardo, nessa hora ficou todo mundo, o Zé Ricardo foi embora. Aí nessa hora os caras vão reconhecer. Porque até então só quem estava reconhecendo o trabalho do Zé Ricardo parece que era só eu. Porque eu conheço o Zé Ricardo, teve uma passagem brilhante pelo Vasco, em 2017 já falei isso. Ele armou um time que até então está invicto no Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, um time da defesa melhor do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. Então eu só tenho que agradecer o Zé Ricardo. Eu tenho que agradecer o Zé Ricardo pelo trabalho que ele fez no Vasco, por ter deixado o Vasco lá entre os quatro. Inclusive, quando ele saiu, o Vasco estava assumindo a segunda posição do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. Estou toda hora enrolando a língua. Mas eu aqui, Miguel Cassiano, do canal Vascaíno Autêntico, tenho que agradecer o Zé Ricardo pelo que ele fez no Vasco. Mais uma vez, uma passagem boa. Na verdade é assim, o Zé Ricardo estava com pulga atrás da orelha. Aquele treinador do Botafogo, quando chegou aquela empresa que comprou o Botafogo, o cara tinha sido campeão do segundo turno, com 80% de aproveitamento, e a primeira coisa, os caras quando chegaram, mandaram o cara embora, ou seja, mandou o treinador embora. Então o Zé Ricardo estava com a pulga atrás da orelha, então ele recebeu uma proposta do Japão, não pensou duas vezes, foi embora. Aí, depois disso, nós teríamos o jogo contra o Náutico. Jogo dificílimo. Lembra do ano passado? 2 jogos contra o Náutico. Um jogo que a gente estava perdendo de 1-0. Inclusive eu estava viajando para Campo Rosso. Cheguei já terminando o jogo. Quando eu liguei a televisão, Náutico 1-0. Aí teve uma jogada brilhante de um carinha aí da base do Vasco que foi vendido, né, a preço de banana. O cara deu um calcanhar para Morato. Morato saiu na cara do goleiro. Deu um chutaço 1-1. Depois, no segundo turno, 2-2. O Vasco botou 2-0. Se não me engano, foi até a estreia do Nenê no Campeonato Brasileiro daquele ano. Nenê fez um golaço, o goleiro deu uma vacilada, ele fez um golaço. O Vasco estava ganhando de 2-0, se não me engano foi 2 gols de Nenê. E de repente no segundo tempo o Náutico empatou o jogo, por pouco não virou e nós passamos um sufoco para conseguir aquele resultado de 2-2 lá nos aflitos, né? Vocês lembram? Então o jogo contra o Náutico era muito difícil, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Jogo Náutico e Vasco começou ali com a garotada, primeiro os netos, né? Fazendo aquela jogada maravilhosa. Primeiro golaço, torpedo, né? Um míssil do Figueiredo naquele gol de falta. Menino, parece que é o novo garoto Dinamite. Rapaz, eu tava me lembrando o Roberto Dinamite. Claro que o Roberto Dinamite era chamado de garoto Dinamite por causa de uma partida em 1974 que ele fez um gol contra o Internacional. Um golaço, um torpedo também, e fez um golaço de fora da área. Claro que não foi de falta. E o Roberto Dinamite tinha uma diferença de bater saltos. Ele batia colocado, era um pouco forte, mas era de chapa colocado. E o Figueiredo, né, ele bate de peito de pé. E sai um torpedo, um míssil, um golaço. Depois o outro garoto, o Andrei Santos, né, faz aquela jogada, o Nenê dá um tapinha, deixa ele na cara do gol, ele desloca o goleiro e faz outro golaço. Então, os dois netos fizeram aqueles 2 golaços. Em seguida, o vovô faz o terceiro gol, também um golaço. O gol do Náutico foi um bate-rebate na área, o primeiro, sobrou para o jogador, ele bateu e ainda desviou num zagueiro do Vasco, fizeram o gol. E o segundo, infelizmente, o VAR inventou, né? Aquele pênalti que, infelizmente, o VAR aqui no Campeonato Brasileiro atrapalha mais do que o que ajuda. Principalmente contra nós, o Vasco, né? Enfim, então nós iremos para o segundo bloco agora falar agora do jogo contra o Cruzeiro. Nós já comentamos, né? O jogo do Grêmio, a saída do Zé Ricardo, que nós temos que agradecer o Zé Ricardo pelo que ele fez no Vasco, deixou o time invicto, lá entre os 4, enfim, é só agradecimento, Zé Ricardo, muito obrigado, Deus te abençoe, faça uma boa temporada aí no Japão e fique por aí muito tempo, ganhando uma graninha para quando voltar para o Brasil, também já está aprendendo mais, quem sabe ainda não volta para o Vasco, a gente não sabe o dia da manhã pertence a Deus, eu mesmo sou grato ao trabalho do Zé Ricardo. Nós vamos dar uma paradinha aqui no primeiro bloco desse vídeo, né?
Vamos molhar a palavra ali e retornaremos em seguida para falar desse pré-jogo hoje. E depois também, em seguida, nós vamos falar do pós-jogo Vasco e Cruzeiro. Mas agora nós vamos falar no segundo bloco do pré-jogo Vasco e Cruzeiro. Vou molhar a palavra, aguardem, daqui a pouco eu retorno. Molhei a palavra e já estou de volta. Normalmente eu usava o jogo do Bahia como referência, né, nos jogos difíceis do Vasco contra equipes grandes, né, que nós temos aí 4 equipes consideradas grandes disputando a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Então eu sempre usava como exemplo a partida que o Vasco jogou contra o Bahia, com muita garra, com muita determinação, e aproveitou aquela oportunidade e fez o gol. Claro que contra o Grêmio o Vasco também jogou bem, teve a oportunidade, mas não fez o gol. Então eu ainda quero ficar como referência com aquela partida Vasco e Bahia. Porém hoje, nesse jogo contra o Cruzeiro, eu já quero ficar como referência aquele jogo Vasco e Náutico. Por quê, Miguel? Porque os jogos anteriores, normalmente houve um equilíbrio. E na maioria das vezes o time adversário sempre dominou uma parte, né, do jogo, ou seja, um tempo do jogo. Jogo Bahia e Vasco foi diferente. Houve um equilíbrio. Jogo Vasco e Grêmio também houve um equilíbrio. Mas eu uso aquele jogo como referência porque o Vasco ganhou o jogo. Então eu quero que o Vasco entre com aquela garra, com aquela vontade e vença também o Cruzeiro hoje. Que seja de 6-0. O importante é os 3 pontos. Claro que a gente vai sentir falta aí do garoto Andrei, né, que está servindo a seleção. Também estava espendurado por conta de cartão amarelo. Levou o 3º cartão amarelo. Eu não sei quem é que vai entrar ali. Talvez Matheus Barbosa ali no lugar dele. Ou talvez Juninho. Eu acredito que seja o Matheus Barbosa, porque o Matheus Barbosa já vinha entrando em algumas partidas. E o Juninho também estava se recuperando de uma lesão. Hoje Quinteiro também volta para a zaga, que contra o Náutico ele não jogou, que eu ia falar sobre isso, né, no primeiro bloco, que eu fiquei preocupado que naquele jogo contra o Náutico nem tinha Quinteiro, estava suspenso, nem tinha Raniel, que estava no departamento médico, e a gente também não tinha... quem seria o outro? Que agora me falhou a memória. Eram 3 desfalques naquele jogo. E eu não estou lembrado do outro desfalque, mas na verdade nós teríamos... Carlos Palácio. Também tinha levado o 3º cartão. Então a gente estava desfalcado 3 jogadores. Mesmo um deles não sendo titular, que é o Carlos Palácio, só entra depois ali do segundo tempo no lugar do Nenê, a gente tinha desfalque para esse jogo. Então nós tínhamos 3 desfalques nesse jogo contra o Náutico. E o que aconteceu naquele jogo? Mesmo difícil, o Vasco dominou as ações no primeiro e no segundo tempo. Enquanto que os jogos anteriores, quando não era equilibrado, normalmente o time adversário, principalmente os times pequenos, né? Pequenos, que todo time é duro nesse Campeonato Brasileiro da segunda divisão, mas tem aqueles times considerados pequenos que jogam demais contra o Vasco. Eu nunca vi um negócio desse. Enfim, então sempre acontecia que o Vasco jogava bem o primeiro tempo. Na verdade, não era bem isso. O Vasco era dominado no primeiro tempo e no segundo tempo aí entrava, fazia substituições ali e sempre voltava bem no segundo tempo e começava a jogar e dominava, né? Quando não ganhava o jogo, empatava, né? Nós tivemos os jogos dentro de casa, o Vasco venceu todos, com exceção de Vila Nova, que foi o primeiro jogo, já comentei ainda há pouco no primeiro bloco, e também Grêmio, que o Vasco também não venceu, que nós demos uma pincelada nesse tanto. Mas hoje, eu acredito, retornando aí, né? O Quinteiro, o menino não vai jogar com o André Santos, porque tomou o 3º cartão e também está servindo a seleção brasileira. Aí nós, no meio de campo, com certeza no lugar dele vai ser Matheus Barbosa. E o Raniel também já está pronto para esse jogo. Apesar de que eu acredito que ele não vai começar jogando. Quem deve começar jogando é o menino ali, o Getúlio, porque vem jogando bem. Eu acredito até que o Getúlio já vai ficar na vaga do Raniel de titular, porque ele vem jogando bem, desde aquele jogo contra o Brusque, né, que fez aquela jogada. Contra o Náutico jogou bem também, deve voltar hoje. Então, meus queridos, eu acredito que vai ser um jogo difícil, nós vamos jogar contra o líder do campeonato, mas a gente precisa ganhar esse jogo. Como eu já falei, mesmo sendo clássico, a gente precisa somar dentro de casa os 3 pontos, não só um pontinho. Porque todas as vezes que a gente somar só um pontinho dentro de casa, no jogo seguinte a gente precisa ganhar, para poder compensar
o jogo que nós empatamos dentro de casa, mesmo sendo clássico e difícil. O Cruzeiro lidera o campeonato ali na frente do segundo colocado com 5 pontos de diferença. Então nós vamos jogar com qualquer um, não, meus queridos. Então, meus amados, esse jogo vai ser dificílimo, mas 1-0 num jogo desse é goleada. Eu espero que o Vasco consiga essa vitória para a gente continuar ali na briga e nos distanciando do quarto colocado, aliás, do quinto colocado. A gente tem que se distanciar do quinto colocado. Ganhando esse jogo a gente fica, se eu não me engano, 7 pontos do quinto colocado, né? Que a gente tá no G4, tem que se manter. E aos poucos ir galgando os degrauzinho, como eu sempre falo, para quando chegar lá na frente a gente tá liderando e ganhar o Campeonato Brasileiro da segunda divisão, 2 ou 3 rodadas de antecedência. Eu vou terminar aqui por esse vídeo, vou terminar por aqui dizendo que a promoção continua, 3 camisas do seu clube do coração, continue compartilhando. Nós temos 124 inscritos. Se cada um de vocês, vascaíno, compartilharem para mais 10 vascaínos, logo logo a gente consegue atingir aquela meta de 1000. E não vai ser nem só 1000, vai ser 1.200 e alguma coisa, né? Cada um compartilhando para 10 vascaínos que você conhece e vascaíno da gema, vascaíno mesmo de raiz, como é conhecido. Nós vamos aguardar aqui e daqui a pouco nós voltaremos para o pós-jogo, falar o que rolou nesse jogo Vasco e Cruzeiro, que vai pegar fogo. 60 milhões de torcedores ali no Maracanã torcendo para o Vasco, inclusive os ingressos terminaram na quarta-feira, meu filho. 60 mil ingressos. Então, a torcida vai estar lá. Que torcida é essa, meu amigo? A torcida do Vasco é maravilhosa. E eu creio que vai ser uma grande festa. Vamos lá. Fica com Deus. Tchau, tchau. E até daqui a pouco no pós-jogos. Vamos lá. O jogo já está para começar. Um abração. Fiquem com Deus. Compartilhe o vídeo. Cada vascaíno compartilhando para 10 vascaínos. Nós bateremos a meta imediatamente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até o pós-jogo. Abraço. Tchau, tchau.